tudo bem com vocês? Meu nome é Israel Costa e você está no podcast Construindo Patrimônio. E a conversa de hoje é sobre crédito imobiliário. E para nos ajudar, a nossa convidada de hoje é a Jéssica Souza. Muito obrigado, Jéssica, por ter cedido esse tempo para conversar sobre esse tema muito importante. Começar com a primeira pergunta: quem é Jéssica Souza? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? A audiência aí do podcast. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E quem é a Jéssica? A Jéssica é uma profissional que acredita no crédito imobiliário sem complicação, tá? Então, eu estou no mercado há 19 anos, já atuei em várias frentes, mas hoje 100% com o crédito imobiliário. Me posiciono assim, inclusive em redes sociais, para apoiar pessoas a comprarem de forma mais consciente e aos meus parceiros corretores imobiliários a realizarem essas vendas de forma mais consciente. Eu acredito muito que o crédito é um potencializador de negócios e resultados e também pode ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos. Então, essa é a Jéssica hoje profissionalmente no mercado imobiliário, tá? Na vida secular, a Jéssica é mãe de 2 filhos, é casada com o doutor Hélio, e é isso. Estou muito feliz de estar aqui participando e podendo contribuir com o nosso mercado, tá bom? Parabéns, Jéssica, pela sua jornada e mais uma vez muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Agora vamos começar aqui com uma pergunta muito importante, né? Qual é a maior crença errada que você vê nesse mercado? Tá. Hoje, as pessoas acham que para aprovar um financiamento, para aprovar um crédito, elas precisam ter apenas o nome limpo. E não é, né? Então, por isso que o trabalho do correspondente, e é dessa forma que eu venho me posicionando e trazendo essa consciência de como a pessoa pode estar melhor preparada para esse momento, né. Então, às vezes, a pessoa acabou de limpar o nome, só isso basta? Não. Então é importante ter um bom comportamento financeiro, ter uma renda, né, que atenda ali o que vai ser, contratado. E por que o papel do correspondente é importante? Porque é a pessoa que vai buscar esse valor de crédito de acordo com o que aquele cliente tem de capacidade de pagamento. Então, existem muitas crenças e crenças que eu julgo erradas no mercado, que basta ter o nome limpo, que o cliente, às vezes, que tem a mesma renda que o outro consegue, por que que um consegue e o outro não? Porque o crédito ele é individual. Então, por isso a aprovação de forma estratégica. Você vai entender a necessidade daquele cliente, né? E vai entender também a realidade dele. Então, a aprovação ela tem que ir de encontro com a realidade, realidade de pagamento. Então, não é só ter o nome limpo, só ter uma boa renda. É entender bancos de relacionamento desse cliente, por que que ele está fazendo essa movimentação no mercado imobiliário. Então, tudo isso a gente constrói junto. Então, eu acho que a maior crença errada hoje no mercado é achar que você precisa só ter o nome limpo ou ter uma boa renda. Não é isso. Existem eh, outros requisitos que precisam ser colocados em pauta, e eu trago isso no atendimento para os clientes de forma bastante clara, para que ele entenda aquilo que está sendo contratado. Se há uma negativa de crédito, por que que foi recusado, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem o nome limpo, mas ainda tem um protesto, e isso acaba impactando. Então, não é só ter o nome, fazer um acordo aí que nem é proposto no mercado, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas não é Respondeu só sim. ter o nome limpo. Muito bom, muito obrigado. E como que os bancos de fato analisam esses clientes? Legal, boa pergunta. Então, hoje, o banco ele vai olhar a capacidade de pagamento desse cliente. Então, não basta de ser uma pessoa idônea, eu pago direitinho. Não, quem vai identificar isso é o banco, o comportamento desse cliente no mercado. Então, a capacidade de pagamento, se ele tem renda que comporta aquilo que ele tem intenção de contratar, o histórico financeiro desse cliente no mercado, se ele é um cliente bom pagador, né? Então, é feita uma busca ali, até no próprio Bacen, o perfil de crédito desse cliente. Então, quando ele faz a tomada de crédito, como ele se comporta
com essa tomada, né. O relacionamento com o banco também é muito importante. Hoje eu recebo muitas abordagens: "Quem tem a melhor taxa?". E hoje a melhor taxa, é diferente de uns tempos atrás, não é ali pelo relacionamento com o gerente, e sim com a instituição. Então, se você é correntista do banco há um certo tempo, tem contratações de produtos com aquele banco, né, é um bom pagador. Então, isso é ter um relacionamento, ter investimentos. E para esses clientes, os bancos têm oferecido sim a melhor taxa e a menor taxa que ele pratica no momento, de acordo com o mercado, de acordo com o segmento. Então, eu costumo brincar que não existe o melhor banco. O melhor banco é aquele que aprova e a melhor taxa é a que o banco entrega para você, o seu banco de relacionamento, tá? Mas aí respondendo a pergunta de taxas, hoje os bancos eles trabalham com taxa de 11,7, os bancos privados, o Itaú em alguns casos 11,60, mas são para clientes que têm um relacionamento maior, então uma conta Prime, Bradesco, Personalité, Itaú, com um nível bem elevado. Então, no Santander, é o cliente select, que precisa ter ali um nível de conta 7 ou 8 para ter os 90%, que foi dito no mercado recentemente. Então, existem essas regrinhas voltado ao relacionamento bancário. Então, o banco ele vai analisar não só o interesse da tomada do crédito, mas se aquele cliente é um bom pagador e se ele tem interesse de se manter com a instituição, tá? A documentação é super importante. Então, quando a gente entra com o processo dentro do banco, é importante que a documentação ela esteja completa. Porque se você envia um documento faltando, hoje eu também tenho recebido muitas perguntas: "Eu consigo aprovar só com extrato? Fulano conseguiu só com extrato". Não, existe um checklist padrão, a declaração do imposto de renda é extremamente importante. Então, eu considero ter a documentação completa como um fator também decisivo para que o banco analise, né, de fato a sua situação ali e possa ceder o crédito ou rejeitá-la, mas de acordo com informações completas, e reais daquele cliente, tá? E o enquadramento da operação. Então, é muito importante que esse cliente ele esteja devidamente enquadrado com aquilo que ele está comprando. O que seria um desenquadramento? Um cliente que tem perfil para comprar um imóvel de 300 mil, a gente tentar enquadrar ele num imóvel de 500. Não vai enquadrar, né? Não vai enquadrar renda e uma série de coisas. Pode ser até pelo bom relacionamento que aprove um valor de parcela maior. Geralmente isso acontece em banco privado, só que o cliente vai falar para você: "Ficou muito caro, ficou muito alto". Então não teve o enquadramento ali. Então é importante olhar para tudo isso quando você, vai buscar a aprovação de crédito para aquele cliente e quando o banco analisa o perfil daquele cliente. Então, não necessariamente o banco vai entregar algo desenquadrado. É porque como o cliente tem perfil, às vezes a realidade daquele cliente em um outro momento dentro do banco foi diferente da atual. Então, em algum momento ele ganhou 20.000 reais, hoje ele ganha 8, né? E aí, pelo histórico que ele tem positivo, às vezes ele acaba tendo um crédito maior, mas o valor de parcela, às vezes, acaba não enquadrando. Então, eu considero esses tópicos que eu aqui mencionei importantes e que o banco tem como pontos relevantes no momento de entregar essa aprovação ou a recusa do crédito para o cliente. Perfeito, perfeito, Jéssica, muito bom. Quero pedir para quem está nos acompanhando aí, curtir o podcast, seguir o canal e compartilhar com aquela pessoa que está na busca de realizar o sonho. E agora a próxima pergunta é: quais os erros mais comuns que você vê no mercado Tá. na questão do crédito? Tá. Então, o que que acontece, né? Às vezes o cliente, ele fez tudo certinho durante anos, se preparou lá 10 anos para poder comprar o imóvel, juntou o dinheiro e chegou no momento da aprovação do crédito, esse cliente, antes de enviar a documentação, foi lá e financiou um carro. O que que aconteceu? Ele comprometeu a renda dele, né? Então,
Às vezes anos de preparo são jogados fora. Então, essa orientação, essa conscientização é o que também eu trago para os meus clientes no momento de atendimento. Quando você tem a intenção de contratar o financiamento, de que forma você tem que se comportar para não ter a negativa desse crédito? Então, é importante que você não tome toda a sua renda, você deixe a renda ali disponível até o processo ser concluído. Então, não financiar um veículo antes de concluir o processo de financiamento do imóvel, assumir novas dívidas, eh, esconder informação. Eu brinco que o correspondente é o advogado do cliente, sou eu que vou defender o crédito desse cliente para o banco, para a mesa de crédito do banco. Então é importante que o cliente me traga todas as informações, não omita nada. Então, o cliente não declarou, por que que não declarou? Eu preciso entender, né, para poder, melhor direcionar esse cliente, até informar se é o momento de compra ou não, né, porque tem tudo isso. Eh, deixar a documentação para depois, procurar o imóvel, procurar a aprovação do crédito só depois que encontra o imóvel. Então isso pode atrapalhar, a compra do cliente, tá. Em que sentido? Vou tentar ilustrar para entender. Hoje eu considero importante você entender o seu poder de compra, buscar essa aprovação de crédito, entender se alguma instituição vai aprovar para você e depois tendo essa aprovação, depois de ter entendido a sua capacidade de compra e pagamento, você busca ali o apoio de um corretor, né, de uma imobiliária e você encaixa o imóvel perfeito para você, né. Então, essa é a indicação para os meus parceiros, buscar sempre a aprovação de crédito antes de buscar o imóvel. "Ah, Jéssica, mas isso é muito difícil, porque a internet está aí, os clientes acessam, né, muito isso", mas é a forma com que a gente educa também o nosso público. Então todo mundo que chega para mim, com certeza ele já olhou várias coisas, mas eu falo: "Primeiro vamos entender quanto que o banco vai entregar para você de crédito?" Porque às vezes o cliente está buscando um imóvel de 1 milhão e o perfil dele é R$ 800.000, é 700. Isso não é demérito, né, mas é a realidade daquele cliente naquele momento. Eu acho que esses são os maiores erros que a gente encontra no mercado e é um conselho que eu dou também para os corretores, para as imobiliárias, buscar entender o perfil daquele cliente antes de apresentar o imóvel, porque você evita uma frustração, porque na sua maioria, a aquisição de imóvel é a realização de um sonho, né, então a pessoa ela já cria uma expectativa naquele imóvel de 1 milhão, e depois você chegar para ela, falando que ela não consegue comprar aquele imóvel, é muito ruim. Então é importante sim o correspondente bancário, ele é um aliado ali do trabalho do dia a dia do corretor, da imobiliária, para que esse tipo de situação ela não aconteça, para que o cliente ele tenha transparência do processo e ele tenha, uma melhor experiência de clareza nas informações e a concretização daquilo que ele está buscando, que é a aquisição dos sonhos, sem traumas, né. Então, no primeiro momento, eu acho que quando ele chega para o corretor, legal, entendi quais são as suas expectativas, né. Então ver região, quantidade de cômodos, tal, isso não impede o corretor de fazer o trabalho dele. Mas agora o valor, determinar, né, porque quando você leva ele para visita, outra dica, sempre levar o cliente para fazer uma visita, eh, com essa parte do crédito já definida. Então, se ele não vai comprar à vista, ele vai precisar do financiamento. Então, por que não levantar o crédito desse cliente de forma antecipada? Porque às vezes ele tem o nome limpo, acontece, tá? Tem o nome limpo, tem uma boa renda e não aprova o crédito. Mas é um cliente que tem a renda tomada, tem financiamentos, e ele não vai te passar essa informação, às vezes não passa para o correspondente, fica, mas por que que não aprovou? E às vezes você já levou para ele, aquele sonho, o acesso ao sonho, né, ao imóvel, e acaba não encaixando. E é onde você tem a quebra de expectativa do cliente, né. E eu acho que isso é muito importante, aumenta a credibilidade do trabalho dos profissionais, tanto dos correspondentes quanto dos intermediadores comerciais, que são os corretores.
Acho que é isso. Perfeito, Jéssica, muito obrigado. Realmente, nunca foi tão importante você buscar bons profissionais para ajudar você a realizar ali as aquisições com responsabilidade, evitar frustração. Concordo aí com cada palavra. Muito obrigado. Imagina. E é o que eu falo para os meus parceiros, sabe? Eh, não é que a Jéssica é a melhor profissional, não é isso. É a forma como eu decidi me posicionar no mercado. Então, é importante sim o corretor e a imobiliária ter esse apoio do correspondente. Hoje eu me posiciono como correspondente multibancos. Por que eu julgo isso tão importante? Porque eu levo acesso a opções de bancos ao mesmo tempo para o cliente. Então, ao invés do cliente só ter acesso à Caixa, eu levo a Caixa e todos os privados, o Inter, que é um banco digital. Isso traz também mais velocidade para a negociação, porque a venda é time, né? Então, se você também não tiver agilidade no atendimento, o cliente está ali ansioso, né, para saber se vai dar certo, ele acaba transferindo o atendimento para um outro profissional. Então, é você ter bons parceiros que entendam o time do negócio e que vai ter essa agilidade também no retorno. Então, por isso, eu escolhi ser correspondente multibancos, para poder atender, para dar todo esse suporte, tanto para o cliente quanto para o corretor, nesse momento do negócio. Muito bom. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida. O que que é esse programa? Como que funciona? Certo. Esse é um tabu, né, na verdade. Aqui eu poderia ficar horas falando sobre o Minha Casa Minha Vida, mas a ideia aqui não é, trazer todos os normativos, quem pode ou quem não pode. Eu acho que se eu posso deixar aqui, eh um grande conselho é que existe muita desinformação sobre o Minha Casa Minha Vida. É um programa do governo para a gente poder expandir a moradia, né, a moradia popular, e muito legal agora que recentemente elevou o teto, então a gente consegue também expandir isso para outras categorias, né. Então você tem um valor de imóvel maior, um valor de renda maior, que essas pessoas ficavam de fora do programa. Então é um programa inclusivo sim, com a finalidade de expandir a moradia. Eu acho isso muito importante, que é um déficit que a gente tem hoje no país, que é o de moradia. Então Minha Casa Minha Vida vem para abraçar toda essa, necessidade. Eh, outra coisa, muitas pessoas acham que não se enquadram. Aí outra dica que eu dou, a gente não tem que achar nada, é importante você procurar um correspondente, entregar a sua documentação e deixar o banco falar se ele vai te enquadrar ou não no programa, né, porque tem o faixa um, faixa 2, faixa 3. Então em qual dessas faixas você se enquadra? E a partir desse enquadramento, você tem ali um melhor direcionamento para valor do imóvel. Então é um pouco disso que eu tenho para falar sobre o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que acolhe muita gente, acaba não sendo para todo mundo, por uma questão realmente de estratégia do mercado, mas não deixem de buscar essa aprovação achando que não pode, ou com base em algo que alguém falou. Ai, para mim não deu certo. Tá bom, mas o crédito, ele é individual. Então, o que não funcionou para um, pode funcionar para outro. Eu acho que é isso sobre Minha Casa Minha Vida. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar sobre o Minha Casa Minha Vida? Não, perfeito. Só reforçar, né, que hoje dentro do mercado imobiliário são as melhores taxas de juros, né? Então, é muito importante a pessoa pedir informação, procurar um profissional, se você está com esse objetivo, para saber se você se enquadra, porque realmente é uma grande oportunidade de você comprar a casa própria aí. E ter acesso, né, e ter acesso aos benefícios desse programa. Então, nunca colocar: "Ah, eu acho que não", né, porque existem bons imóveis, né, e boas condições de taxas de juros, formas de pagamento, tanto para imóvel pronto, quanto para imóvel na planta, que são os associativos. Então, mesmo em fase de obra, você já consegue contratar o financiamento. Então é um programa que eu considero de expansão mesmo e bastante acolhedor. Muito bom. Você pode trazer algumas histórias reais daqueles clientes que mais te marcaram aí na sua jornada? Tá, os casos que mais me marcaram não foram os casos de maiores valores, né. Então, ao longo desses 19 anos, eu apoiei muitas famílias, né, do alto padrão, médio padrão,
imóvel popular, mas eu acho que as histórias que mais me marcaram foram das famílias que achavam que não poderiam comprar, não teriam a aprovação e conseguiram, né? Usando esse mecanismo de estratégia, entender, apurar ali a documentação, às vezes somar rendas, né? Na Caixa, por exemplo, você pode usar até 6 rendas, nos bancos privados já não. Então, eu acho que as histórias que me marcaram, não vou até colocar aqui nomes para não ser injusta, mas foram dessas famílias que entraram desacreditadas e saíram gratas por terem conseguido concretizar o negócio e realizado o sonho do primeiro imóvel, da casa própria. Tem uma história só, que essa faz bastante tempo, eh, de uma cliente que ela trabalhava como babá, né? E ela auxiliava ali no lar, e ela tinha uma renda bem baixa, né, considerado ao que se pede hoje no mercado, e ela conseguiu comprar, né, ela juntou um valor assim, e eu não estou trazendo essa história como uma história emotiva, não é isso, mas assim, que todos podem. É no sentido de que todos podem, desde que haja uma estratégia. Então, a gente fez ali uma estratégia, pedimos documentos complementares para poder viabilizar aquele negócio. Então, eu acho que essas boas histórias contam também com bons profissionais, sejam eles intermediadores comerciais, como corretores, quanto correspondentes, né? Porque eu vejo o crédito não só como uma aprovação, mas como uma ponte realmente para que a pessoa consiga tornar aquilo que é um sonho em realidade, né. Então, eu acho que essas são as histórias que mais me marcaram, do impossível ao possível, com o apoio do crédito imobiliário. Muito obrigado, Jéssica. Eu vejo muito isso no mercado imobiliário. Esses clientes que estão realizando o sonho ali de sair do aluguel, o brilho no olho desses clientes, eu acho que faz toda a diferença. Muito obrigado. E agora vamos caminhando aí para o encerramento, né? Qual que é o primeiro passo para quem deseja comprar um imóvel? Certo. Então, como a gente conversou aqui minutos atrás, eu acho que o meu primeiro e único conselho, primeiro, procure entender a sua capacidade de compra, até para você evitar essa frustração. Né? Então, às vezes o cliente ele ganha um X valor, mas não vai enquadrar naquele produto, porque ele já tem um certo comprometimento de renda, ou às vezes ele não tem todo o valor de entrada, e aí você precisa eh, eh, buscar alternativas, né, que atenda a necessidade do cliente versus a condição de pagamento atual daquele cliente. Então, acho que primordial buscar a aprovação do crédito junto às instituições, entender o seu poder de compra, quanto de parcela a sua renda comporta, e aí depois, no segundo passo, você definir o imóvel, né? Porque olhar o imóvel, até quem não está buscando tem acesso a isso, né? Você entra ali para poder ver um imóvel, ver a disposição ali interna daquele imóvel, mas eu acho que quando você for definir, é importante que você já tenha essa certeza sobre o crédito, tá? Esse é o meu conselho. E qual o conselho que você gostaria que toda pessoa ouvisse antes da pessoa procurar um financiamento? Eu acho que é buscar bons profissionais, profissionais que estejam comprometidos, com aquilo que você está buscando, né. Então, que não seja um corretor que está focado na comissão do negócio, que não seja um correspondente que está ali só focado na aprovação. Então, eu acho que se eu puder dar um conselho, buscar por bons profissionais que vão buscar as melhores oportunidades de compra, de investimento, o correspondente que vai buscar as melhores estratégias de aprovação, as melhores condições, e eu acho que o melhor profissional é aquele que vai te apoiar, vai te ajudar a realizar o seu sonho. Eu acho que é isso. Esse é o meu conselho. Perfeito, Jéssica. E onde nós podemos acompanhar o seu trabalho nas redes sociais? Ah, legal, obrigada pela oportunidade. Hoje eu faço um trabalho via Instagram,
Jéssica Souza, especialista, né, especialista em crédito imobiliário. Inclusive, eu tenho uma série que vamos gravar essa semana o terceiro episódio, desvendando, desmistificando essas siglas que hoje nós temos no mercado. O que que é HIS, o que que é NR, o que é R2V, Muito bom. né? Então, é uma forma de você trazer mais consciência para o mercado de maneira gratuita. Então, o vídeo está lá. Então, hoje a minha rede social é uma vitrine onde tanto os corretores quanto os clientes conseguem acessar informação de forma clara, para que façam vendas, negócios e compras conscientes, né? Então, é dessa forma que eu me posiciono hoje no mercado, e com rede social no Instagram mesmo, não tenho canal de YouTube ainda. Perfeito, Jéssica. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Espero que esse bate-papo possa ter ajudado muitas famílias a tirarem dúvidas sobre o tema e ter visto que a compra de um imóvel começa com informação de qualidade e planejamento. É E isso. acredita no seu sonho, você pode sim sair do aluguel, aumentar seu patrimônio, procure bons profissionais, pessoas qualificadas, que tudo vai dar certo. Muito obrigado. É isso. Obrigada, viu, pela oportunidade. Espero ter agregado aí para vocês. Obrigada, Israel. Obrigado, Jéssica. Até mais. Até.